Liberdade Solidária é um canal de divulgação de estudos espíritas sobre a prática da liberdade de forma solidária, justa e consciente das responsabilidades decorrentes de seu exercício. Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e com as bênçãos de nosso Pai Celestial estamos iniciando mais uma live do canal Liberdade Solidária, desejando que o Mestre Jesus possa amparar os lares de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Quando tantas vozes se levantam para reclamar por liberdade, esse canal deseja estudar a liberdade ensinada por Jesus, que nos recomenda que nós devemos sempre examinar as consequências das nossas escolhas e atos na vida do nosso semelhante. Aos domingos realizamos sempre o programa Vinha Espírita no horário das 20 horas. Se você gostar da nossa programação, deixe o seu like e, se quiser, deixe seus comentários. Hoje nós traremos um estudo sobre a primeira bem-aventurança que Jesus enunciou no Sermão do Monte, quando ele falou aos bem-aventurados os pobres de espírito. Tenhamos todos uma boa reflexão e que Jesus entre em nossos corações. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse tema, muito propício, ele está no nosso capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós gostaríamos de começar por uma parábola que o Evangelho nos traz, quando Lucas, o evangelista, nos faz referência de uma visita que Jesus fez a uma casa de um importante fariseu, que o convidou para ir fazer uma refeição, e tratava-se de um sábado. Então, na verdade, essa descrição de Lucas faz menção a que Jesus teria feito uma cura no sábado. Mas logo em seguida ele passa a nos contar uma parábola que Jesus expôs para os seus discípulos, porque eles estavam exatamente indo a uma festa, a uma realização, uma celebração oferecida por esse fariseu. E então Jesus recomenda aos apóstolos que quando eles fossem a uma boda, né, uma boda normalmente é uma festa de casamento, então quando eles fossem a uma boda, quando eles fossem a uma festa, eles não fossem aquele que toma o primeiro lugar. O que é o primeiro lugar? O primeiro lugar é aquele mais perto do anfitrião, daquele que está oferecendo a festa. Que tivesse o cuidado de tomar um lugar mais distante ou até o último lugar. E a explicação de Jesus para este conselho que ele dá aos apóstolos é que ele nos diz que se nós estivermos sentados no lugar mais próximo ao anfitrião, e o anfitrião ver chegar alguém posteriormente que ele queira muito bem, ele então vai nos pedir para que nós deixamos aquele assento que nós tomamos e dê aquele assento para a pessoa de sua preferência. Então ele diz que isso poderá nos causar constrangimento, porque nós estaremos na condição de termos que ser observado por todos que estão presentes na festa como aquele que foi preterido por uma pessoa que o anfitrião quer mais que nós. Já ele nos diz que se nós sentarmos na última fileira e o anfitrião, quando chegar, tiver um afeto em especial nosso, ele convidará nós para que cheguemos mais perto. Então nós não seremos constrangidos, pelo contrário, todas as pessoas perceberão o quanto nós somos quistos por aquela pessoa que deu a festa. É claro que em tudo que Jesus nos coloca nas suas parábolas, ele não está fazendo menção ao fato que ele conta.
Por certo, o fato que ele conta encerra absolutamente a verdade. Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando de nós nos colocarmos numa posição que nós não merecemos. De nós preferirmos nos colocar numa posição menor do que a que nós temos, para que nós não venhamos a sofrer a consequência de sermos, por outra pessoa, considerado da necessidade de nós irmos para o nosso lugar. Então ele encerra essa parábola dizendo que todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que se abaixa, esse então será elevado. Tratando aí exatamente dessa condição que é o pobre de espírito, que esse capítulo do Evangelho trata. Vejam que esse ensinamento do pobre de espírito, e aqui nós precisamos entender quem Jesus chama de pobre de espírito, né? Jesus entende que o pobre de espírito é aquele que é verdadeiramente humilde. Algumas pessoas acham que o humilde é o pobre, é o que tem a condição financeira ou social menos favorecida. Não é isso que o humilde realmente é. O humilde independe da sua condição social ou financeira. A humildade é uma conquista do espírito. É uma das conquistas que nós temos que adquirir ao longo do tempo. O humilde é exatamente aquele que deixou de ser orgulhoso. O humilde é aquele que não se considera melhor que os outros, que considera que todos são iguais perante Deus. Então é esse pobre de espírito, esse humilde, que Jesus em muitos momentos vai nos colocar. Em muitos momentos ele vai ressaltar como nós precisamos conquistar essa situação de humildade, quanto isso é importante para a nossa vida espiritual. Não talvez por outro motivo, quando Jesus faz o Sermão do Monte, que Mateus descreveu lá a partir do capítulo 5, indo até o capítulo 7 do seu Evangelho, ele nos descreve no versículo 3, que é o primeiro versículo que fala o que Jesus disse no Sermão do Monte. Ele nos coloca exatamente essa regra do pobre do espírito. Então, aquilo que é considerado pela maioria das pessoas como sendo o resumo de toda a doutrina do Cristo, que foi os ensinamentos que ele nos trouxe quando fez o Sermão do Monte. Quando ele inicia esse importante sermão, a primeira frase de Jesus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nunca por coincidência. Tudo em Jesus tem um sentido e tem uma lógica. Vejam que o reino de Deus, o reino dos céus, é a grande revelação de Jesus. Até ali os judeus já tinham firme convicção na existência de um Deus único. Eles já tinham firme convicção que esse Deus fazia justiça, embora eles não tivessem o pleno entendimento de como essa justiça se realizava. Por exemplo, muitos deles imaginavam que a justiça se daria para as futuras gerações. E isso era suficiente para o povo judeu. Saber que os seus descendentes teriam a compensação daquela devoção que eles tinham para Deus. Para nós entendermos uma compensação que é dada para o nosso herdeiro, para o nosso descendente. Porque nós, especialmente os brasileiros que vivem numa nação muito jovem ainda, a gente muitas das vezes ainda prioriza o nosso interesse pessoal, em detrimento do interesse do nosso descendente. Mas os judeus não eram assim. Eles aceitavam qualquer sacrifício para que o seu descendente viesse a ter essa retribuição da justiça de Deus. Hoje nós sabemos que os nossos descendentes muitas vezes somos nós mesmos, né? Nós reencarnamos futuramente na condição de descendente da mesma família. Então hoje a gente consegue perceber essa justiça que se faz para o descendente, porque aquele que descende de nós muitas vezes é nós mesmos.
Mas ali eles não tinham essa compreensão, mas tinham essa aceitação. A grande revelação de Jesus é o reino de Deus. É o reino dos céus. É esta visão que ele traz para o povo judeu de uma coisa que eles até tinham uma ideia, mas não tinham noção de como funcionava, que é a vida depois da vida física, ou a vida depois da morte. É essa a grande revelação de Jesus. A existência de uma outra vida que se dava após a pessoa desencarnar. É por isso que a ressurreição é o coroamento da mensagem de Jesus. Porque a ressurreição representa a continuidade de vida após a morte do corpo. E vejam que ele reserva esse reino que ele vem revelar de Deus para aqueles que são humildes. Na sua primeira frase, no Sermão do Monte. E por que isso? Porque Jesus sabe, e o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos explicar, que normalmente os orgulhosos, e os orgulhosos hoje sobre a Terra somos todos nós precisamos crer nisso, porque é essa condição que nos faz estar aqui reencarnado, o fato de sermos orgulhosos e egoístas, e o egoísmo é um filho do orgulho, como nós veremos ainda. Então o orgulhoso, que somos todos nós, ele normalmente tem um autoconceito de si próprio. Ele acha que ele é muito mais do que realmente ele é. E ele se coloca sempre numa situação de superioridade. Superioridade em relação a quem? Em relação aos seus convivas. Em relação às pessoas com quem ele tem o seu dia a dia. E se considerando muito superior, qualquer coisa que possa vir a depreciar essa superioridade que nós supomos ter, não nos interessa. Então, uma doutrina como a de Jesus, que nos mostra que a superioridade ela pode ser transitória, e ela pode, com a morte do corpo físico, nos revelar que ela não era uma conquista nossa, que aquela superioridade ela não era para a vida eterna, isso nós tememos. Isso nós não queremos. Isso nós negamos. Então, já ao tempo de Jesus, aqueles que tinham uma posição mais privilegiada não queriam saber de uma doutrina que dizia que nós éramos muito iguais, mas que a justiça realmente se faria numa outra vida. Que a posição que nós ocupamos agora, seja uma posição de privilégio, de mando, de poder, de autoridade, é uma posição que vai gerar responsabilidades e como justiça a gente pode ter, na vida futura, uma condição de inferioridade. Quem aceitava melhor a teoria de Jesus? Quem já estava numa situação de inferioridade. Quem já era verdadeiramente aquele que era subjugado, escravizado, aquele que era maltratado, aquele que era injustiçado. Para esse a doutrina de Jesus falava com muita clareza. Porque prometia na vida futura alguma consolação. Então esse homem orgulhoso, que é todos nós achamos que não precisa de Deus, nós mesmos sabemos governar o mundo, nós mesmos sabemos dar destino para todas as coisas. Nós não temos humildade para respeitar a providência divina, para entender como a providência divina realiza esse equilíbrio em que tudo se torna justo. Nós não acreditamos que fora do que a gente compreende pode existir alguma coisa que nós não compreendemos ainda. E nós muito menos conseguimos aceitar que as nossas conclusões não sejam as únicas verdadeiras. É por isso que a doutrina de Jesus nos fala com tanta dificuldade. E aqui eu estou usando o tempo presente porque nós ainda somos assim. Nós mesmos que conhecemos a doutrina espírita ainda temos dificuldade de lidar com os ensinamentos de Jesus. E por quê? Porque não conseguimos sacrificar o nosso próprio orgulho. Dizem os Espíritos no Evangelho, o orgulho nos dá uma revolta. Por que nos revolta o nosso orgulho? Porque nós, através da doutrina do Cristo, temos que acreditar numa coisa que pode nos tirar de um pedestal que a gente se colocou. A gente se colocou numa posição privilegiada lá em cima. E quando a gente realmente entende o Cristo, a gente talvez tenha que descer desse pedestal. Então o que Jesus está dizendo é, muito bem, você pode permanecer orgulhoso, mas o reino de Deus não é para você então.
Porque o reino de Deus é para aqueles que são humildes em espírito, colocando a humildade como aquilo que nos aproxima de Deus e o orgulho como aquilo que nos afasta de Deus. E diz os Espíritos, de fato, a humildade é um ato de submissão a Deus. Quando nós somos humildes e reconhecemos a nossa condição, que não é boa, que não nos é favorável, dizem os Espíritos que nós estamos muito mais perto do início da nossa evolução do que do final. Nós ainda estamos muito mais próximos do lado do início, do estado de simplicidade e ignorância. Então, quando nós reconhecemos o nosso estado, e para isso nós precisamos praticar a recomendação de Santo Agostinho, conhecer a nós mesmos, que é uma recomendação muito difícil de nós praticarmos. Nós passamos boa parte da vida tentando fugir de nos conhecer, exatamente para a gente não sair do pedestal. A gente foge da companhia de pessoas que podem fazer com que a gente venha se conhecer, para fugir de nos encontrarmos conosco mesmo e percebermos que somos muito menos do que nós imaginamos. E, portanto, o orgulho nada mais é do que uma revolta contra Deus. E como todos nós aqui nesse planeta somos reconhecidos por sermos espíritos revoltosos, nós estamos caracterizados por esse orgulho que nos impede o reino de Deus. Esse capítulo também faz menção ao acontecimento quando Jesus, logo que convidou os primeiros apóstolos, e ainda naquele dia à tarde foi à casa de Zebedeu, que era casada com Salomé, e tinha por filhos os apóstolos, que era João e Tiago, dois irmãos, né? João, o apóstolo querido. Então, quando ele foi à casa de Zebedeu, a Salomé, que era a mãe dos dois meninos, se aproximou de Jesus e pediu para que Jesus pedisse a Deus que um filho estivesse sentado num assento à direita de Jesus e outro à esquerda de Jesus nesse reino de Deus. Nesse reino que ela entendia que Jesus era o soberano. E Jesus então responde para Salomé dizendo que não compete a ele dar esse lugar para os filhos dela. Isso compete a Deus. Deus dará para quem ele preparou para ter essa posição. E ouvindo a resposta de Jesus, os outros 10 apóstolos então se revoltam e começam a, de uma certa forma, terem uma animosidade com os dois filhos de Zebedeu. E Jesus então diz para eles as seguintes palavras: sabeis que os príncipes das nações dominam, e os grandes tratam os seus dominados como império. Ele diz, mas assim não pode ser entre nós, porque o que se conhecia naquela época de organização era o império, era a monarquia. E Jesus vai dizer, entre nós não pode ser assim. Quem é o entre nós? É o colégio apostólico? Não, é entre nós os cristãos. Aqueles que seguimos os ensinamentos de Jesus, não pode haver impérios, não pode haver príncipes. Então ele diz, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o servo. Para você se tornar maior, você precisa servir os outros. E aquele que quiser ser o primeiro entre todos, seja o escravo. Olha que lei que Jesus nos deixa. Ele nos diz, para você ser grande, você tem que servir, se escravizar a serviço do outro. E aí ele completa, do mesmo modo que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então aqui Jesus nos coloca, na condição de cristãos, praticamente um mandamento. O mandamento do cristão não é ser servido. Não é que os outros façam por ele, mas que ele faça por aqueles que necessitam. Esse Jesus que também nos ensinou, precisa ser dimensionado para nós entendermos os seus ensinamentos e a sua figura, o que ele representa. E para nós entendermos, nós começaríamos trazendo a nossa reflexão, que o nosso planeta aqui tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Né? Essa medição ela é feita a partir da datação dos átomos de urânio. E não é do urânio que está aqui sobre a Terra. É feita a partir da datação do urânio de meteoritos que caíram no nosso planeta.
Mas o que nos interessa dessa parte? Nos interessa ver que a história da humanidade, a história desse orbe da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, ela, onde compreende a civilização que nós vivemos, é um período muito curto. Dizem os cientistas que se nós dividíssemos toda a história da Terra como se ela fosse um dia de 24 horas, o ser humano só estaria sobre a Terra nos 3 últimos segundos. Todo o restante das 24 horas, a Terra não seria habitada. E quando nós falamos de Jesus, nós precisamos ir lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, a psicografia do Chico, quando no capítulo 1, Emmanuel fala sobre a gênese planetária, sobre o início do nosso planeta. E ele diz assim que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então ele está dizendo o seguinte: existe uma comunidade de espíritos puros que são responsáveis por todas as coletividades dos planetas do universo. E no segundo parágrafo vai dizer, Jesus é membro dessa comunidade. Jesus é membro de uma excelsa comunidade que tem sob sua tutela todos os destinos das coletividades planetárias. E diz ele que essa coletividade se reuniu próximo à Terra somente 2 vezes. A primeira vez quando foi criada a Terra, 4,5 bilhões de anos atrás. E a segunda, quando foram tomadas providências para que Jesus viesse reencarnar e estar conosco. O que eu quero destacar? O que eu quero dizer para todos é que Jesus era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás. Bom, se nós imaginássemos, por exemplo, quanto tempo nós como espíritos temos, né? Se nós disséssemos que nós temos 2 encarnações a cada 1000 anos, se nós soubéssemos que aqui na Terra nós temos vida já há 200 mil anos, nós poderíamos imaginar que se nós tivéssemos já transcorrido 400 encarnações, que eu acho um número bastante alto, o nosso espírito teria 200 mil anos. Essa é uma suposição. Uma suposição. Não tem nenhum dado no espiritismo que nós possa levar a crer que isso é verdade. Isso se nós tivéssemos tido 400 encarnações, sendo 2 a cada 1000 anos. Bom, nós estamos falando de 200 mil anos. Agora nós estamos falando de 4,5 bilhões. Então nós temos a casa do milhar, a casa do milhão e a casa do bilhão. Nós estamos falando que já 4,5 bilhões de anos atrás, quando nós certamente não estávamos nem próximos da nossa existência, de existir enquanto espírito, Jesus já era um espírito puro. Isso nos mostra a sua grandeza perante todos nós. Jesus realmente era muito grande, e é muito grande perante nós, embora a gente não consiga entender a isso. Entretanto, esse espírito puro já há 4,5 bilhões de anos, planejando o seu reencarne, toma, junto com essa comunidade de espíritos puros, algumas decisões que nós ainda não conseguimos entender, ou que nós não paramos para pensar sobre elas. Um espírito da envergadura de Jesus podia ter vindo à Terra em qualquer condição. Vejam que a promessa da vinda de Jesus, ela já era conhecida por várias profecias que os profetas de Jerusalém fizeram. Uma delas é que Jesus viria descendente do rei Davi, da família do rei Davi. Não por outro motivo, talvez Mateus comece seu evangelho fazendo a descendência de Davi até Jesus. Ou melhor, de Abraão até Jesus, passando por Davi. Um dado, por exemplo, que nós sabemos é que de Abraão a Jesus são 42 gerações. 14 de Abraão até Davi, 14 de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 da deportação da Babilônia até Jesus Cristo. 42 gerações. E realmente ele é descendente direto de Davi. Também há
há profecias que determinam aonde nascerá o Messias, dizendo que o Messias nasceria na cidade em que nasceu Davi. Davi nasceu em Belém. Então isso, Jesus quis dar cumprimento. E ele veio na família, descendência de Davi, e ele veio também a nascer em Belém. Por que ele nasceu em Belém? Porque na ocasião, quando Maria estava nos últimos momentos da sua gravidez, Roma, que dominava o povo judeu, que era um povo dominado, assim como tantos outros naquela época, pelos romanos, os romanos dominavam o povo, davam alguns benefícios, como proteção militar, construção de estradas, e cobravam impostos. E dentro dessa cobrança de impostos, houveram 3 alistamentos gerais dentro do povo judeu. O que era um alistamento geral? Era quando cada um daquele povo tinha que comparecer a uma intendência do Império Romano para dizer que a sua família tinha crescido ou tinha diminuído. Esses alistamentos, ou censo, como nós conhecemos aqui no Brasil, eles foram feitos 3 que se tem registros. E o período entre um e outro era de mais ou menos 20 anos. Então você ia lá e dizia, olha, na minha família nasceu em 20 anos mais tantas pessoas, eu sou descendente desse ou daquele. Segundo a tradição romana, você poderia fazer isso sem problema nenhum na cidade em que você nasceu. Mas a tradição judaica dizia que você deveria fazer o alistamento na cidade dos seus descendentes. Muito bem, José, que viria a ser o pai de Jesus, era da cidade de Belém. Então, quando esse decreto romano foi expedido, José precisou viajar a Belém para fazer o seu alistamento, conforme determinara o próprio imperador de Roma. Na ocasião, esse imperador era César Otaviano, né? Ou Otávio Augusto, como alguns conhecem. Então, ele assim o fez e provavelmente, porque normalmente as mulheres não eram obrigadas a fazer o alistamento, provavelmente para não ficar sozinha na sua residência em Nazaré, Maria o acompanhou mesmo estando grávida nos últimos momentos da gravidez. E é nessa condição que eles chegam a Belém. Vejam que o que eles estavam fazendo, o alistamento, era um movimento que muitos judeus estavam fazendo, de ir a Belém fazer esse censo, cumprir esse compromisso. Então, quando eles chegaram à cidade, que provavelmente não tinha muitas estalagens para que as pessoas se hospedassem, até porque a estalagem não é alguma coisa comum nesse povo, que muitas vezes ofertava a sua casa para os visitantes. Então, não há motivo para se crer que lá haviam muitas estalagens. E quando Maria e José então chegam até lá, conforme a história nos registra, eles não encontram lugar para se hospedar. Ora, voltemos, nós estamos falando de um espírito puro, de um espírito que pertence a uma comunidade angélica que tem sob tutela dele, sob direção dele, as comunidades planetárias. Ele podia nascer onde ele quisesse e nas condições que ele quisesse. Mas ainda assim, ele escolheu nascer em Belém, numa noite em que seus pais não encontraram abrigo em nenhuma estalagem. E é então que nós vamos ver que um estalajadeiro, apiedado da condição de Maria, que era aquela gravidez nos últimos instantes, ofereceu o seu estábulo, o lugar onde os animais eram guardados, recolhidos à noite, porque toda essa região era uma região pastoril. E Maria, de bom grado, aceita, provavelmente recebendo sempre a intuição do seu próprio filho. E então eles vão para a estrebaria, para o nascimento do Messias, do escolhido de Deus, daquele que é governador da terra, quiçá de muitas outras paragens que ainda desconhecemos. E ali está o carpinteiro, seu pai, que poderia ser qualquer pai, não era um soberano, era um carpinteiro, revolvendo as palhas que os animais dormiam para fazer uma caminha para eles dormir. Quando então Maria anuncia que o parto vai se dar ali, naquele momento. José,
que junto à sua esposa tinha providenciado de trazer uma túnica limpa para envolver a criança, pega a túnica e a mãe envolve então a criança recém-nascida naquela túnica. E a mãe então olha onde é que pode colocar o bebê e vê uma manjedoura. O que é uma manjedoura? É um coxo. É um lugar onde os animais, é colocada a alimentação para os animais comerem. E ela então vai em direção à manjedoura e diz José para ela, você vai colocar ele ali? Num coxo, onde os animais comem? E Maria diz, sim, porque nosso filho é o pão espiritual do mundo. Olha a simbologia que Maria consegue ter em relação àquela manjedoura, conforme nos relata Roque Jacinto, num livro que chama-se Maria de Nazaré. Sim, eu vou colocar num lugar em que é oferecido alimento, porque meu filho é o pão espiritual do mundo. E juntos eles, então, rendem graças ao Senhor. A vida de Jesus começa com um grande exemplo de humildade, porque ele podia tudo. E ele escolheu nascer na condição mais humilde que ele poderia ter escolhido. Nem mesmo nasceu na sua casa, nasceu numa estrebaria, ao lado dos animais, para então nos mostrar como de fato é importante nós sermos humildes. Jesus nasceu num século que foi chamado século de Augusto, em homenagem exatamente a esse imperador que determinou o censo, Caio Júlio César Otávio, depois Otaviano, que era na verdade o sobrinho do primeiro César, Júlio César, mas também foi o primeiro imperador realmente do Império Romano, porque o seu reinado começa num triunvirato, o segundo triunvirato, que era constituído de 3 governadores, ele, Marco Antônio e Lépido, já 44 anos antes de Cristo. E ele governará de 44 até 14 anos depois de Cristo. Então nós temos aqui 60 e poucos anos. 41 anos desse tempo, ou de 27 anos antes de Cristo até 14 anos depois de Cristo, ele será o César, o rei, o imperador do Império Romano. E por isso, no seu período se reconhece, todo mundo reconhece um período de paz. Todos observam com espanto essa época gloriosa de Augusto, chegando a chamar o século de Augusto, porque nesse período se pressentiu uma abençoada renovação daquele império. Todas as legiões que estavam sempre envolvidas com guerra voltaram para casa. Todos os povos se entregaram pacificamente ao domínio romano. Era uma nova era que Augusto trazia, depois de eras seculares e tenebrosas de guerras. E, na verdade, por que era tão bom a época? Por que aquela época foi tão maravilhosa e tão marcado pela paz? E tão marcado pela beleza desse reino, que é o reino, o Império Romano, que nesse período fez-se distinguir os maiores artistas que faziam obras maravilhosas de escultura, música, poesia, como Virgílio, por exemplo. O que alimentou todo o século de Augusto? A vinda do Messias. O mérito não era do imperador. Mais uma vez, Jesus dá uma lição de humildade, porque quem ganhou o mérito do século foi o imperador romano. Mas só aconteceu toda essa época de paz, esse século de paz, porque o Messias vinha à Terra. E junto com ele uma pleiade de espíritos que seriam os precursores dessa doutrina do cristianismo. Então ele se veio acompanhar de muitos espíritos, como bem nos esclarece lá Humberto de Campos e Boa Nova. Muito bem, não é só aí que Jesus nos mostra a humildade. Também nos conta, Humberto de Campos ainda no Boa Nova, que Jesus quando foi ao templo, ainda jovenzinho, rapazote, ele foi notado pela sua expertise, pela sua capacidade de dar respostas brilhantes aos problemas que eram apresentados a ele.
E os doutores da lei, aqueles que eram e pertenciam ao Sinédrio, lhe fizeram promessas de que pelo que ele apresentava, certamente ele seria um eminente doutor da lei. Que ele seria um eminente entre aqueles que compunham o Sinédrio. E quando ele voltou para casa, Maria se preocupou, porque ele era muito jovem para aparecer tanto. E alguém comentou com Maria que Jesus talvez tivesse vindo exatamente no sentido de desbancar alguns poderosos. E Maria, preocupada, então, perde a proteção de Eleazar, que era um judeu eminente de Nazaré. E preocupada vai conversar com o filho, para o filho não ficar, talvez, sendo tão visível. E nesta conversa que Maria trava com o filho, né? Ela fala então que ela está preocupada, que ela tem muito cuidado, que ela reconhece que ele necessitaria de um preparo maior para a vida da maneira que as coisas estavam se colocando. Então ele responde: mãe, toda preparação é útil e generosa no mundo. Entretanto, eu já estou com Deus. Mas como Deus deseja que todos nós tenhamos um bom exemplo, eu escolherei a melhor escola. E a partir dali ele escolhe a sua escola. E a sua escola, a partir dali, foi a marcenaria. Porque ele vai até o pai José e pede para que o pai o inicie no ofício de carpinteiro. Que seria a profissão escolhida por Jesus para viver. Kardec faz um comentário muito interessante na questão 194A do Livro dos Espíritos, relacionando Herodes e Jesus. Então ele diz lá: as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Ou seja, aqueles que têm menos sentimentos morais ocupam os melhores cargos, as melhores posições. Por quê? Porque eles não têm limite para conquistar esses cargos. Porque eles usam dos piores expedientes para conquistar esses cargos. Aqueles que têm melhores sentimentos morais não têm os melhores cargos. Não têm as melhores posições. Então completa Kardec nessa questão. Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Mais uma vez o exemplo da humildade que o nosso mestre quer nos deixar para que nós tenhamos essa convicção. No livro que chama-se Em Torno do Mestre, que é um livro de Vinícius, tem um texto do Vinícius que fala Jesus o Mestre. Então ele diz assim: Jesus curou cego, surdo, epilético, doido, lunático, paralítico, leproso, enfermos de todos os gêneros. Mas jamais Jesus disse que ele era médico. E naquela época a medicina não era reconhecida como hoje é, né? Se você curar, você podia se dizer médico. Jesus nunca se disse médico. O próprio Lucas era médico. Médico porque ele tinha conhecimento de medicina, não porque alguma universidade lhe outorgou o título. Diz o nosso Vinícius: Jesus frequentava o templo, as sinagogas e ensinava o povo de uma maneira melhor que qualquer outro, mas jamais se disse sacerdote. Jesus predisse o cerco de Jerusalém, a queda e a ruína de Jerusalém, fez profecias de alta relevância, porém ele jamais se disse vidente ou profeta. Jesus realizou maravilhas, como alimentou mais de 5.000 pessoas com 3 pães e 2 peixes, acalmou tempestade, teve autoridade com a revolta do oceano, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a filha da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, sendo que esse último já estava sepultado há 4 dias, transformou água em vinho nas bodas de Canaã, fez muitos outros prodígios, mas jamais ele quis que eu considerasse um milagreiro. O único título que Jesus reclamou para ele foi o de mestre, aquele que educa. E a gente às vezes não faz quase nada e quer ter título. Está reclamando títulos, reconhecimentos. Bem ao contrário do que nós temos o exemplo de Jesus.
Jesus defendeu sempre a igualdade, especialmente no seu grupo de trabalho. Eu me lembro aqui de 2 episódios que mostram quanto Jesus defendeu a igualdade. O primeiro episódio é Humberto de Campos que descreve no Boa Nova, lá no capítulo 5. Quando ele diz que Judas Iscariotes sugeriu a Jesus que eles tivessem uma bolsa. O que é uma bolsa? Um lugar para guardar o dinheiro que fosse arrecadado. Na verdade, Judas estava propondo a arrecadação de fundos, para que eles pudessem tomar providências para atender os necessitados e para empreender suas viagens. Jesus conhecia quem era Judas. Jesus sabia o que Judas realizaria no futuro. Jesus sabia das dificuldades de Judas em lidar com o dinheiro. E Jesus poderia ter dito, não, sou eu que decido, não vai ter. Mas Jesus acatou a sugestão de Judas Iscariotes. Por quê? Porque ele era igual, ele pertencia a um grupo que Jesus também pertencia. Um grupo onde 13 votavam com o mesmo direito. E eu lembro numa segunda passagem que está no livro Contos e Apólogos, que é do irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, só que passa a utilizar o pseudônimo por causa da sua família encarnada, que processou na época a Federação Espírita Brasileira pelos direitos autorais da obra. Então, nesse livro Contos e Apólogos, o irmão X, no capítulo 6, fala do bendito Aguilhão. Uma excelente crônica de Humberto de Campos. E lá ele conta que Pedro e Filipe sugeriram a Jesus que Jesus mudasse o procedimento que ele fazia todo dia à margem do Mar da Galileia. Que Jesus sempre fazia a pregação e depois curava. E eles então sugeriram que Jesus fizesse o contrário. Primeiro curasse para depois a pregação. Novamente, o que nós vemos de novo em Jesus? Nós vemos Jesus acatar a sugestão do seu grupo. Embora ele fosse um espírito com 5 bilhões de anos de permanência nesse excelso grupo de espíritos puros que comandam todos os planetas do sistema. Mesmo assim, ele acatou a sugestão de Pedro e Filipe. E também sabendo o que aconteceria. O que aconteceu? Jesus começou a curar. Quando ele terminou a última cura, só tinha os apóstolos na praia, porque todo mundo se curou do corpo, não queria saber da pregação de Jesus. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que novamente Jesus aceita que o seu grupo tenha direito de opinar na mesma condição que ele, mesmo ele já sabendo onde é que isso ia dar, mesmo ele já sabendo que o resultado não seria bom, mas ele acata. Mais uma passagem importantíssima que Jesus nos mostra sobre a humildade. Está lá em João capítulo 3, né? Na última ceia. No dia seguinte se daria, naquela noite ainda se daria a prisão de Jesus. E eles então fazem a ceia, Jesus se levanta, tira suas vestes, coloca uma toalha em volta da sua cintura, depois coloca água numa bacia e passa a lavar os pés dos apóstolos. Eu acho que nessa passagem, realmente, Jesus, sabendo que eram os últimos momentos com os apóstolos, Jesus faz uma pregação totalmente voltada para a humildade. Aqueles espíritos ainda com todas as suas dificuldades, que certamente eram menores que a nossa, mas eram grandes dificuldades, e Jesus, o nosso mestre amado, esse espírito superior a 5 bilhões de anos, vai lá e lava o pé de cada um. Pedro diz, não, tu não me lavará meus pés. E ele obriga Pedro a aceitar que ele lave os pés de Pedro também, ainda dizendo que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí o que ele diz? Para arrematar esse ato dele de lavar os pés dos apóstolos. Ele diz, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vejam que Jesus não tem no seu íntimo essa ideia de que um é maior que o outro, que um é superior ao outro. Para ele, a superioridade é você se fazer escravo, servo, no mínimo igual. E nós queremos tanto ser maior que os outros. Por fim,
a própria morte de Jesus é um testemunho de humildade. Primeiro porque ele não tem um julgamento, ele tem 3 julgamentos. O Sinédrio, depois Herodes Antipas e Pilatos. Ele, inocente, vítima dos poderosos que não conseguiam ver em uma pessoa tão humilde o Messias prometido nas Escrituras, foi condenado pelo Sinédrio, por aqueles que dirigiam a religião, por aqueles que governavam a Galileia, na pessoa de Herodes Antipas, e depois pelo representante do imperador romano. 3 condenações. Para que não fosse obrigado a condená-lo à morte, Pilatos dá uma outra sentença, que é ele receber as chibatadas. Ele passa pelas chibatadas e mesmo assim as pessoas que ali estavam exigem a sua morte, pela sua crucificação. Então ele tem um segundo castigo, são 2 sentenças, sem que não haja nenhum crime. Normalmente, ou a pessoa julgada recebia uma condenação ou a outra, ou era as chibatadas, né, ou era a crucificação. Ele recebe as 2. O tempo todo sofrendo insultos e escárnios. E por fim, foi crucificado entre 2 ladrões. Jesus Cristo, que poderia ter o desencarne que ele quisesse, porque ele certamente não precisava, para a sua evolução, passar por nada disso. Então nós começamos a perceber o quanto Jesus tentou nos ensinarmos a sermos humildes. E lá em Obras Póstumas, tem um texto de Kardec que fala sobre o egoísmo e o orgulho, que eu sugiro a todos, se tiverem oportunidade de ler esse texto, onde ele diz, o egoísmo, que é o contrário da caridade, o contrário do amor, o egoísmo se origina do orgulho. Olha porque essa chaga é tão importante de nós aplacarmos no nosso coração. Porque é ele que dá vazão ao nosso egoísmo. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Exatamente o que Jesus tentou nos mostrar, que ninguém está acima de ninguém. Julgando-se com direitos superiores, o homem se melindra com o que quer que seja. Que no seu ver ele entenda que é uma ofensa a seus direitos. E hoje nós temos tanta gente se sentindo ofendida nos seus direitos em coisas ilógicas, absurdas do ponto de vista da racionalidade. Então dizer a importância que por orgulho a gente atribui a nós mesmos é que vai nos tornar egoísta. E o homem não foi criado para ser egoísta nem orgulhoso. Deus criou simples e ignorante. Por que ele se tornou egoísta e orgulhoso? Porque ele exagerou o instinto de conservação que Deus deu a todos nós. Deus nos deu o instinto de conservação como uma necessidade, como um instinto para que a gente sobrevivesse. Nós transformamos numa necessidade e deterioramos essa necessidade. Passamos a acreditar que nós somos melhor do que os outros. Então toda essa visão que o Cristo tentou construir em nossas mentes, eu arremataria com um versículo da 2ª carta aos Filipenses que Paulo escreve, né, para aquela igreja nascente, que estava enfrentando muitas dificuldades e muitos problemas, e Paulo faz um diagnóstico do que estava acontecendo naquela igreja. E eu acho que em muitas das nossas igrejas isso acontece. Paulo diz que os problemas que lá existiam porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós não buscamos o que é do Cristo, nós buscamos o que é nosso. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 101, ele faz uma reflexão sobre esse versículo, que ele chamou a cortina do eu. Então ele diz, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Quem é a cortina do eu? O nosso orgulho. É aquilo que tapa a nossa visão, o nosso orgulho. Então ele diz, nos próprios serviços do bem que nós nos candidatamos como cooperadores iniciantes, a nossa porcentagem de capricho individual é enorme. Ou seja, nós queremos que seja feito do nosso jeito, para atender o nosso interesse, não o interesse de Jesus. Falando da família, ele diz assim, se os nossos entes mais queridos, a quem nós amamos,
demonstra um ponto de vista diferente do nosso, ainda mesmo quando o ponto de vista dele é superior ao nosso, nós começamos a ter menos afeição por aquela pessoa. Hoje nós vivemos isso no Brasil, as famílias estão divididas por política, divididas por posições, divididas por partidos, divididas por opiniões. Porque mesmo que alguém tenha uma opinião uma opinião melhor que a minha, eu não acato. Porque só me interessa se prevalecer a minha opinião. E aquela pessoa passa a não ter o afeto que ela tinha anteriormente, porque ela pensa diferente de mim. Ainda diz Emmanuel, se o serviço no bem evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento não nosso, mas de outra pessoa, nós diminuímos nosso interesse nos trabalhos iniciados. Quando nós, e aí são palavras minhas que eu acrescento, quando nós não trabalhamos para que aquele serviço que evoluiu tenha um sucesso. Quando nós não nos colocamos nas fileiras daqueles que vibramos contra que a pessoa, outra pessoa que tem um ponto de vista diferente do nosso, realmente não falhe, não se desequilibre, não se desespere. Quando nós deveríamos estar orando por ela, desejando que ela consiga cada vez aperfeiçoar mais o serviço no bem, porque ela está servindo Jesus. Então diz ainda Emmanuel que nós aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para cooperarmos com os outros. Quando nós somos o chefe, o diretor, quando nós somos aquele que está à frente, nós queremos que os outros nos ajudem. Mas se a nós só cumpre a tarefa de servir, de ajudar aqueles que estão na frente, então nós temos extrema dificuldade. Arremata, Emmanuel. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado. E nós fizemos isso, e aqui novamente a reflexão é minha, não é de Emmanuel, muitas vezes por vaidade. Quando nós estamos numa posição superior, a gente, não, eu ajudo todo mundo, eu faço por todo mundo. Porque a gente quer que os outros considerem nós melhor do que somos, e a nossa vaidade seja exaltada. Mas diz Emmanuel, raramente concebemos um sorriso de boa vontade a um companheiro que seja mais abastado ou mais forte que nós. Quando nós estamos na posição desprivilegiada, é aí que aparece realmente o nosso orgulho. Muitos de nós podem usar esse ponto de vista que Emmanuel nos apresenta para examinarmos, para fazer o conhece a si mesmo. A gente se julga muito humilde porque a gente fala das coisas em que a gente está numa posição superior. Eu sou humilde porque mesmo na minha superioridade eu converso com todo mundo, eu me dou com todo mundo, eu faço por todo mundo. Nós devemos nos examinar pelo aspecto contrário. E quando eu não estou? E quando eu sou ofendido como Jesus foi? E quando eu sou injustiçado como Jesus foi? E quando eu não sou reconhecido pelas minhas capacidades como Jesus não foi? Então, nessa condição, eu sou humilde ou eu realmente mostro o orgulho que me anima? Se nós vencemos a primeira etapa, que é conhecer a nós mesmos, nós teremos bastante elementos para trabalhar, para que nós consigamos um dia conquistar esse precioso sentimento que Jesus quis tanto nos mostrar, que chama-se a humildade. Que Ele nos ampare e nos ilumine nessa caminhada. Que assim seja.